Livro do profeta Oséias, capítulo de número 2, versículo 2. Nós vamos ler aqui, eu vou ler aqui apenas a primeira parte do versículo 2 e depois eu vou ler o versículo 23. Nossa exposição será o capítulo 2, versículo 2 até o versículo 23, mas nesse primeiro momento eu farei a leitura do versículo 2, a primeira parte, e do versículo 23 como um todo, tá bom? Semana passada nós iniciamos essa série, o reverendo Rafael pregou capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 1, e hoje então o capítulo 2, versículo 2 até o 23, lembrando o nome da nossa série, né? Amor e redenção, uma resposta à graça escandalosa de Deus. Olha só o que diz então o versículo 2, primeira parte. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Versículo de número 23. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Diante do texto que a gente leu e a exposição que a gente vai fazer, eu gostaria de falar com vocês sobre um amor santo e santificador. Um amor santo e santificador. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, Deus de graça, graça salvadora. Obrigado, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade de ouvirmos a Sua voz através das Escrituras. Que o Evangelho seja pregado e que nós sejamos conformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, no nome do qual nós oramos. Amém. Você sabe quando foi legalizado o divórcio no Brasil? Quando que foi legalizado o divórcio no Brasil? Não tem nem 50 anos. 1977, plena ditadura militar, foi legalizado o divórcio no Brasil. E antes, pastor, como é que funcionava? Antes, a pessoa podia se separar do outro, mas civilmente falando, ela estava ligada. Ela não podia casar novamente no civil. E o casamento civil também não é tão antigo assim na história do Brasil, né? 1891, primeira Constituição Republicana do Brasil, né? Foi instituído o casamento civil. Antes, só podia casar no religioso. Pois bem, o divórcio foi legalizado em 1977 e o número de divórcios só aumentou no nosso país e tem aumentado significativamente. Em 2024 foi a última pesquisa do IBGE, pelo menos eu consegui identificar na minha pesquisa. Em 2024 tivemos uma queda, tá? De cerca de 2,8% de divórcio. E em 2024 se registrou o seguinte, que a cada 100 casamentos registrados no Brasil, cerca de 46 divórcios aconteciam. Ou seja, nós temos aí quase a metade dos casamentos resultando em divórcio. O texto que lemos aqui, a primeira parte do versículo 2, parece indicar que há um divórcio.
Não é isso que está escrito aí? Não dá essa impressão? Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela é minha mulher, e eu não sou seu marido. Parece que o Senhor havia desistido do seu povo. Lembrando que, como já foi falado na semana passada, nós temos aqui essa figura de linguagem matrimonial de Oséias e Gomer, né? Oséias como representando o próprio Deus e Gomer, o povo de Israel. Parece que o Senhor está abandonando a sua esposa, a sua igreja. Parece que é uma palavra de rejeição, há uma palavra de rejeição aqui. Mas se nós nos atentarmos bem, não é isso que acontece. Aliás, na liturgia mesmo, nós vemos que esse Deus, esse marido, jamais se divorciará da sua esposa, da sua igreja. Sua aliança é para sempre, como nós vamos ver aqui. O livro do profeta Jeremias, capítulo 31, que foi lido aqui, demonstrou que a sua igreja tem hora que age de forma muito infiel. Elas muitas vezes acabam como que abandonando o Senhor, o seu marido, com as suas práticas. Mas o livro de Oséias é uma mensagem de que Deus não abandona o seu povo. Deus não se divorcia do seu povo. O Deus fiel jamais abandona Israel, a igreja infiel. Jamais. Entretanto, eu chamo a sua atenção para o texto, porque o texto que nós vamos expor nos mostra que, embora Deus não se divorcie do seu povo e da sua igreja, Ele não aceita, preste atenção nisso, Ele não aceita qualquer tipo de relacionamento. Quando a sua igreja age, como aqui no texto de Oséias, com infidelidade, com um comportamento tão promíscuo, sujo, impuro, Deus, Ele corrige a sua igreja, Ele disciplina a sua igreja, Ele purifica a sua igreja, porque esse marido, esse Deus, Ele é esse amor puro, santo e santificador. É um amor santo e é um amor que santifica a sua noiva, a sua igreja. Olha só o que diz, então, o versículo 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a porque ela não é minha mulher. A ideia aqui é de que ela não está agindo como mulher, como esposa, fiel. Ela está agindo como alguém que não tem relacionamento nenhum com ele. E eu não sou o seu marido. Essa é a ideia aqui. Tanto que no hebraico, mesmo que não tenha lá a partícula que traz a interrogação, é até possível aqui que a ideia que Oséias quer transmitir é uma ideia de uma pergunta retórica, como se ele quiser dizer o seguinte: ela não é minha mulher e eu não sou seu marido? A repreensão é dirigida aos filhos, não é? Repreendei vossa mãe. A ideia de repreender aqui, na língua original, é a ideia de pleitear, de entrar em conflito. A ideia de chegue junto da sua mãe e diga a ela: olha, você não está agindo como mulher fiel, você não está agindo como uma mulher que se sujeita ao seu marido, como se estivesse num relacionamento matrimonial. E o Senhor continua dizendo: diga a ela o seguinte, para que ela, versículo 2, se afaste. E se afastar aí, irmãos, é a ideia de jogar fora, a ideia de abandonar mesmo, jogar para longe, empurrar. Diga a ela para que se afaste de suas prostituições, as prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios.
o que o Senhor está dizendo, o marido está dizendo é o seguinte: olha, diga para ela que ela precisa, que ela tem que tirar dela, da sua prática, da sua vida, as suas prostituições. Não dá para viver esse tipo de relacionamento tão sujo, tão promíscuo. Não dá para viver no adultério. Você tem que afastar, diga a ela que ela tem que afastar, que ela tem que abandonar. E perceba que está no plural, né? Perceba que está no plural. As suas prostituições, os seus pecados. Irmãos, o divórcio não está em questão aqui. Nós temos aqui uma aliança de Deus com a sua igreja, uma aliança inquebrável, da parte de Deus para com o seu povo, é inquebrável. Deus não quebra essa aliança, Deus não pede uma carta de divórcio. Mesmo diante da infidelidade, mesmo diante, usando a linguagem figurada aqui, das lágrimas de Deus, do sofrimento de Deus, das angústias de Deus com essa esposa que é uma prostituta, uma esposa que trai. Entretanto, o Senhor exige dessa esposa, preste atenção nessa palavra que eu usei. O Senhor exige dessa esposa que ela se afaste dos seus pecados. Irmãos, preste atenção aqui. Deus exige isso do seu povo, não só naquele período veterotestamentário. Deus exige isso do seu povo sempre. Deus exige isso do seu povo hoje. Deus exige isso de todos aqueles que participam dessa aliança santa, matrimonial com Ele. Deus exige isso dos ricos e dos pobres, dos negros e brancos, dos ocidentais e orientais. Deus exige isso dos heterossexuais e dos homossexuais. Deus exige isso dos jovens e dos idosos. Pois este matrimônio é um matrimônio proveniente de um amor santo e santificador. E a pergunta que fica é: e aí, pastor, e se ela não quiser mesmo assim? E se ela disser assim: marido, eu realmente não quero, eu vou embora, eu vou continuar nos meus prostíbulos, eu vou continuar nos meus pecados, eu vou continuar sendo uma igreja suja, imunda. Eu chamo a sua atenção para os versículos seguintes, porque o Senhor vai mostrar que ela não vai fazer isso. Que Ele não vai permitir ela fazer isso. Que Ele há de purificá-la com o seu amor santificador. Ainda que ela tenha que chorar bastante e sofrer bastante. Mas eu não quero. O Senhor é soberano, irmãos. Vocês viram o que a gente leu aqui no catecismo? Deixará Deus o homem no seu estado de pecado e miséria lá? Não, o Senhor não vai deixar. O Senhor não vai deixar que nenhum dos seus se perca. O Evangelho de João diz que o Senhor conhece cada uma de suas ovelhas, nenhuma delas vai se perder. Algumas vão ter que apanhar bastante, algumas vão ter que sofrer bastante, mas serão santificadas. O apóstolo João, lá no Apocalipse, nos últimos capítulos, quando ele vê a igreja, ele vê uma igreja pura, santa, sem mácula. Pois bem, olhemos então os versículos seguintes, para ver se a teimosia dessa esposa vai levar a algum lugar. Olha só o que diz aí o versículo 3. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. A ideia aqui é o seguinte: se ela não abandonar, se ela não se afastar das suas prostituições, ela vai passar por muitas vergonhas.
O marido, no mundo antigo oriental, ele era responsável por dar o alimento para sua esposa. Na verdade, para nós, na nossa tradição judaico-cristã, também o homem é responsável pela provisão do lar, né? Mas pensando nesse mundo, nesse contexto de Oséias, o homem é responsável por conceder as vestes e tudo que a esposa precisa. A ideia é isso mesmo? Você vai para o prostíbulo? Então você vai passar vergonha. Então você vai ficar como no dia do seu nascimento. E a ideia do dia do nascimento aqui, vocês vão perceber no decorrer do texto, é a ideia daquele povo lá no Egito sendo escravizado pelos egípcios no livro do Êxodo, aqueles primeiros capítulos do Êxodo. O nascimento do povo tem essa ideia aqui. Você vai ficar nua, vergonhosa, e vai se tornar como um deserto, cheia de sequidão, cheia de escassez. Essa é a ideia presente aqui nesse texto. Vocês lembram de Eva e o Adão depois que comeram do fruto proibido? Gênesis 3:7. E abrindo seus olhos perceberam que estavam nus e se envergonharam. A ideia é, você quer viver longe de mim? Você vai viver uma vida de vergonha. E você vai viver uma vida de escassez. Depois você leia Ezequiel 16. Tem uma ideia muito parecida dessa esposa infiel que abandona o Senhor e ela pena, ela sofre ao abandonar o seu marido. Mas observe comigo também o que acontece com ela, caso ela continue na teimosia, no versículo de número 4 e o versículo de número 5. Olha só. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. A ideia aqui é o seguinte, olha, se você se afastar, e se você continuar nessa prostituição, eu vou reter o meu cuidado. Você vai perder o meu cuidado. Esses filhos de prostituição, essa vergonha vai continuar sobre você, e você vai ficar como Eva também, quando ela viu aquele fruto proibido, sabe? Gênesis 3:6. Vendo a mulher o fruto, e que era agradável aos olhos, agradável, desejável para dar entendimento. Olha como é que ela fica no versículo de número 5. Aquela que agora vive de forma promíscua, ela chega a dizer o seguinte: eu irei atrás. Irei atrás aqui é a ideia de eu vou correr atrás, eu vou buscar os meus amantes. Eles vão me dar pão, eles vão me dar trigo, eles vão me dar água, eles vão me dar linho. Irmãos, aqui a gente pode fazer mais uma aplicação. E a aplicação é o seguinte, que o pecado, ele sempre promete algo que ele não entrega. Ele sempre faz uma propaganda enganosa. A ideia aqui de Gomer, representando a igreja, correndo atrás dos seus amantes, é essa mesma ideia de Eva, indo atrás daquele fruto. É a mesma ideia da gente, quando a gente acha que aquele pecado, que aquela armadilha, que aquela coisa oferecida, aquela coisa impura, vai trazer benefício para a gente. Nossa, mas parece tão bom. É tão agradável aos olhos. Talvez os amantes que nós vamos ver aqui de Gomer, Baal, os Baalins,
com aquelas estátuas gigantescas, suntuosas, eles podiam olhar e falar, nossa, agora a gente vai ficar bem, agora a gente vai ficar farto, roupas de linho bonitas, não vamos passar fome. Irmãos, o pecado nunca entrega aquilo que promete. O pecado é sempre uma propaganda falsa. Parece bonito, parece agradável, parece que vai ser bom. E às vezes pode até ser bom por alguns instantes, mas resulta em miséria. E é isso que a gente vai ver aqui. Olha o que diz a continuidade dessa passagem, versículo de número 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Olha só, eu vou correr atrás dos meus amantes. Aí o Senhor é tão bom, essa graça é uma graça tão escandalosa, que no versículo 6 nós temos como se fosse a graça de Deus freando esse mal, essa mulher promíscua, essa igreja infiel ao seu marido. É como se eu falasse, eu vou colocar alguns muros para não deixar ela avançar para tão longe, para não deixar ela cair num abismo tão profundo. Essa é a ideia aqui. E é o que o Senhor faz com a gente também, tá? Eu já percebi isso na minha caminhada cristã. Não vamos ser hipócrita, não, gente. Teve momentos na minha caminhada cristã que eu olho para trás e falo assim, nossa, se o Senhor não tivesse colocado esses muros ao meu lado, e eu já era cristão, e eu sei que você também já passou por situações assim, que eu falei, talvez eu estaria perdido. Talvez eu teria caído num precipício que não teria como voltar mais. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache suas veredas. Para que ao procurar os seus amantes, ela perceba, nossa, tão vazio, tão nada, tão passageiro, tão efêmero. Versículo de número 7. Ela irá em seguimento de seus amantes. Ela é teimosa. Ela vai. Ela insiste em sua teimosia, ela insiste no seu pecado. Porém, o que diz o texto? Ela não vai alcançar eles. Porque ela é de Deus. Ela é a igreja de Deus. Ela pertence a Deus. Ela é do seu amado e o seu amado é dela. Deus garante essa aliança, que ela vai permanecer. Ela não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Ela vai cansar. Ela é teimosa, mas ela vai cansar. E quando ela cansar dessa teimosia, o Senhor vai abrir os seus olhos para que ela possa enxergar as misérias de suas prostituições. O Senhor vai lavar ela, vai fazer com que ela caia em si mesma. Lembra do jovem rico? Não, do filho pródigo, na parábola de Lucas capítulo 15? Ele abandona a casa do pai, gasta os seus bens, perde tudo, passa fome, vai trabalhar cuidando dos porcos, e tem um momento que ele está com tanta fome, que ele fala assim, melhor, eu acho que eu vou comer um pouco dessa lavagem, porque não dá. E aí diz o texto que, caindo em si, ele pensa, melhor voltar para a casa do meu pai, porque lá até os escravos têm um tratamento melhor do que eu estou tendo. A ideia é mais ou menos essa aqui, essa prostituta, essa mulher infiel, essa igreja desobediente, teimosa, vai cair em si mesma. Olha o que diz o versículo 7, a continuidade. Então, depois de tudo isso, depois de sofrer tudo isso, então, e presta atenção no versículo, né? Na palavra seguinte, que ela está no futuro, né? Então, ela diz não, então, ela vai dizer, ela dirá ainda, então dirá,
irei e tornarei para o meu primeiro marido. Olha como é que é parecido com a parábola, né, de Lucas capítulo 15. Porque melhor me ia então do que agora. Ela vai cair em si e perceber assim, nossa, era tão bom quando eu estava do lado do meu marido legítimo. Era tão bom meu relacionamento com ele, minha relação com ele. Era tão bom aquele tempo juntos. É como se ela caísse em si e percebesse a idiotice que ela fez ao abandonar o seu marido. Ela foi despertada das suas impurezas profanas. E ela então se lembra de que a aliança santa, proveniente de um amor santo e santificador, é muito melhor. É muito mais prazeroso, é muito mais gostoso estar de fato com o seu marido legítimo. E como eu disse para vocês, o verbo dizer está no futuro, né? Então dirá. Mas enquanto ela não diz, e ela só vai dizer depois de uma DR no deserto, vocês vão perceber aí que essa esposa vai ter uma DR, discussão do relacionamento no deserto. O Senhor vai ter que levar no deserto para uma DR. Enquanto ela não tem essa DR, olha o que acontece com ela. Olha como está a situação dela. Versículo de número 8. 8 até o 13, né? Olha só. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. Enquanto ela não diz isso, ela não percebe o quão bom é caminhar com o seu marido, Yahvé, o Senhor Deus. O que ela faz? Versículo 8. Que eles usaram para Baal. O Senhor fala assim para ela, toda a provisão que eu dei para ela, ela usou aquela provisão para adorar, para servir a Baal. Todo o vigor que eu dei para ela, para a gente viver esse relacionamento, ela tem se prostituído no pecado em outros deuses. Baal aqui, para quem não sabe, gente, se você colocar lá num dicionário em hebraico, você vai ver que um dos significados, talvez o mais próximo da palavra Baal, é marido. Esse Deus, que era como representado como marido de um povo também. Israel vai caçar Baal, vai se prostituir com Baal. Baal, irmãos, era considerado o marido provedor de muitas sociedades ali no Mediterrâneo, como aquele que provinha a chuva no tempo certo. No Oriente Médio, tão escasso, muitas vezes, de chuvas, e onde uma sociedade dependia tanto da agricultura, a provisão das chuvas, da colheita, era muito importante. Lembre-se do desafio feito por Elias, lá no Monte Carmelo, com os profetas de Baal. Qual que é o desafio? O Deus que enviar? Chuva do céu. Israel pensa o seguinte, nesses tempos aqui, veterotestamentário. Nós não vamos abandonar o Senhor, como o reverendo Rafael pregou na semana passada. Lembre-se que Israel aqui não tinha abandonado o culto a Yahvé. Nós vamos ver isso no texto também. Mas olha só que lindo é Baal. Olha só que escultura linda de Baal nos outros povos. Por que não maximizar a nossa colheita? A provisão da colheita, a provisão das chuvas. Vamos adorar Baal também. Vamos pedir a Baal também. Vamos nos deitar com ele. Vamos ter um relacionamento com ele também, para que nós possamos ter a colheita. Versículo de número 9. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. O marido falou o seguinte, eu vou disciplinar a minha esposa. Eu vou disciplinar ela. E esse povo foi disciplinado, irmãos. Esse povo passou por muitas vergonhas. Quando os assírios atacaram o reino do norte, foi uma vergonha
para Israel e para todos aqueles que estavam ao redor, viram aquela vergonha, viram aquela nudez. E é isso que acontece quando a igreja caminha na infidelidade. Aqueles que são de Deus, aqueles que são um povo de Deus mesmo, são disciplinados, porque o Senhor, Ele é um amor santo e santificador, um amor que santifica. Ele está santificando a sua igreja aqui. Olha só o que diz o texto. Farei cessar todo o seu gozo. Vai acabar com a alegria dela. As suas festas de lua nova. Festa de luas novas aqui, os seus sábados. E todas as suas solenidades, se referindo às leis de Deus mesmo. A lei mosaica, as prescrições do livro de Levítico, do culto. Aí, é como se o Senhor dissesse, agora nem a mim vocês vão adorar mais, vocês vão perceber o quanto é ruim não fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Vocês vão ser disciplinados, essa é a ideia. Olha só o que diz o versículo 12. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Baal me dá a colheita, Baal me dá a fruta. O Senhor vai falar assim, eu vou segurar isso, e vocês vão ver que não é eles que dão para vocês a provisão. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins. Baalins aqui no plural, gente, é a ideia de que, na verdade a ideia não, é a declaração de que Israel adorava não só a Baal, mas adorava vários outros deuses, os Baalins, outros deuses, outros tipos de deuses, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu. E aí tem um oráculo, né? O oráculo de chancela, de selo, diz o Senhor. Irmãos, aplicando essa primeira parte do nosso sermão, sabe o que Deus está dizendo nesses versículos 8 a 13? Eu não aceito um relacionamento aberto. Hoje em dia se fala de forma muito até tranquila por alguns a respeito disso, né? Nós vamos ficar juntos, né? Nós vamos casar, mas olha só, se um dia eu tiver assim uma atração por um colega de trabalho ou por uma colega de trabalho e acontecer alguma coisa, eu não vou te falar nada não, mas vamos fazer um acordo aqui de que está tudo certo, está tudo bem. E se você também, né, em algum momento fizer alguma viagem, encontrar com alguém, o importante é dentro da nossa casa, dentro dos nossos acordos, né, relacionamento aberto. E há outros piores, né, de relacionamento aberto. Né? O que o Senhor está dizendo para Israel é o seguinte, olha, comigo não tem essa conversa de relacionamento aberto. Comigo não dá certo esse negócio de relacionamento aberto. Não vai ter comigo relacionamento aberto. Vocês vão sofrer, vocês vão perecer. E aí nós podemos lembrar do que Jesus disse. O que Jesus disse no Sermão da Montanha, que tem sido estudado aqui nos portos, né? Mateus 6, versículo 24. Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, e agradar de um e desagradar de outro. Não podeis servir ao Senhor e a Mamon. Não podeis servir ao Senhor e ao dinheiro. Não podeis servir ao Senhor e aos Baalins, e a Baal e outros deuses. Então o Senhor encerra esse oráculo no versículo 13, dizendo, diz o Senhor. Diz o Senhor. Agora eu chamo a sua atenção, e a gente vai passar aqui de forma um pouco mais rápida, versículo 14 ao versículo 23. Olha o que diz aí, versículo 14 até o versículo de número 23. Perceba o que diz aí o texto. Se o versículo 2 até o versículo 13, nós temos esse amor santo e santificador, santificando a sua igreja, corrigindo ela, disciplinando ela, agora nós temos, no versículo 14 até o versículo 23, como que será esse relacionamento restaurado? É por isso que o reverendo Rafael escolheu esse capítulo 31 de Jeremias,
porque nós temos ali a restauração da aliança. Nós não temos a quebra, o divórcio e depois um novo casamento. Não. Nós temos a restauração daquele mesmo casamento. E olha só como vai ser essa restauração, essa grande restauração, da qual nós, como igreja, fazemos parte. Olha só o que diz. Portanto, eis que eu a atrairei. Vocês percebem, gente, que o tom do texto é o seguinte? Sou eu que garanto esse casamento. Sou eu que sustento esse casamento. Sou eu que vou fazer com que esse relacionamento seja um relacionamento abençoado, santo, fiel, justo e puro. Eu vou atrair ela de volta para mim. E talvez você possa pensar assim, nossa, mas esse marido é um marido possessivo. Um marido que não dá um livre-arbítrio para essa esposa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se um pai ou uma mãe vê o seu filho indo pular de um prédio do 13º andar, e ela tira ele, resgata ele, ela feriu a liberdade dele e fez algo ruim? Não. Pelo contrário. O Senhor está fazendo algo bom para ela. O Senhor está restaurando ela. O Senhor está limpando, o Senhor está traindo ela para dar um banho nela, para tirar dela as impurezas, para tirar dela os seus adultérios, as suas mentiras, os seus pecados. E eu vou atrair ela, diz o Senhor, e a levarei para o deserto. O que o Senhor fez com Israel, com os hebreus, lá no Êxodo? Ele os tirou do Egito, da casa da servidão, e diz o texto, interessante lá em Êxodo, que havia um caminho mais próximo, o caminho pela terra dos filisteus. E o Senhor falou, não, Moisés, pega o caminho mais longo, vamos dar uma volta no deserto, eu preciso dar uma purificada na minha noiva. Eu vou levá-la para o deserto, lembra da DR que eu falei? Aí o Senhor vai ter uma DR com ela, e o que ele faz? Versículo número 14, e lhe falarei ao coração. Vai ter uma DR séria, porque essa esposa ela é teimosa. Essa esposa, ela é teimosa. Lembra de Israel no deserto? Senhor, mas está faltando pão, estou com sede. Mas o Senhor não fazia nada. Mas eu quero voltar para o Egito. Mas está muito difícil. Mas o sol está muito forte. Eu vou atrair ela, eu vou bater um papo com ela, eu vou lhe falar o coração. Lembra do texto que foi lido pelo reverendo Rafael? Jeremias capítulo 31. Tirarei, que fala do coração de pedra, né? Na verdade, Ezequiel 36, né? E Jeremias 31 também tem essa ideia de agora as leis serem colocadas no coração, na alma. A ideia do versículo 14 é que Deus agora vai instaurar nessa noiva um novo êxodo, uma nova libertação, uma nova saída, uma restauração. Esse noivo, esse marido, ele não desiste da sua esposa e ele vai restaurar esse casamento. Ele vai atrair ela, vai falar o coração e vai restaurá-la. Olha o versículo 15. E lhe darei dali as suas vinhas. Só vai voltar a ter o vinho, vai poder beber um vinho gostoso, aromático. Vai voltar a ser feliz do lado do seu marido. Lhe darei ali, e lhe darei dali as suas vinhas, ali do deserto mesmo. Lá onde parece que não tem nada, é de lá mesmo que eu vou dar para ela a sua vinha. Suas vinhas e o vale de Acor. Aí que essa graça é escandalosa mesmo, reverendo Rafael. Porque o vale de Acor é o vale onde Acã e sua família, eles foram mortos. É chamado também de vale da desgraça, vale dos problemas. Lembra quando Acã desobedeceu a Deus? Josué, ao invadir a terra de Jericó, o Senhor falou, olha, vocês têm que acabar com tudo dessa cidade, não pode poupar nada. Acã viu os tesouros, o ouro,
viu ali aquelas prostituições e se prostituiu, pegou aquele ouro, colocou na sua casa, escondeu. Israel, os hebreus não venciam a batalha de jeito nenhum. Josué falou, Senhor, o Senhor falou, é porque desobedeceram, é porque foram infiel. Acharam, viram que era Acã, levaram Acã para esse lugar chamado Vale de Acor, que ficou conhecido como Vale da Desgraça, e ali ele foi morto junto com sua família, ele foi apedrejado, morto apedrejado. E o Senhor agora, séculos depois, está dizendo para o seu povo, dali, do Vale de Acor, eu vou restaurar vocês. Daquela desgraça e miséria, eu vou salvar vocês, eu vou ressuscitar vocês, eu vou restaurar o nosso relacionamento, o nosso casamento. Olha o que diz o texto, as suas vinhas e o Vale de Acor por porta de esperança, uma porta escatológica, de alegria. Será ela obsequiosa. Obsequiosa aqui, essa tradução, né, gente? Infelizmente, a área, eu sou um pouco crítico, cara. Às vezes tem uma linguagem que não está no nosso vocabulário mais, né? Mas, obsequiosa aqui é a ideia de que agora ela vai me responder. Depois que eu fizer essa DR com ela, depois que eu tratar com ela no deserto, ela vai me responder, ela vai me responder. Será ela obsequiosa, como nos dias de sua mocidade. Ela vai me responder como nos dias da sua mocidade. E como no dia em que subiu da terra do Egito. Lembra aquela saída? Lembra da Páscoa? O que eles fizeram na Páscoa? A celebração que o Senhor falou? A maneira como eles saíram de lá? O Senhor falou, olha, ela vai responder da mesma forma. E ela vai sair dessa escravidão, dessa prostituição, de forma triunfante. Versículo de número 16. E aí no versículo 16 eu chamo a sua atenção para essa primeira expressão que aparece aí, naquele dia. No hebraico, naion, né? A ideia de haverá um momento específico, um tempo de Deus para isso acontecer. E tem 3 naion aqui, 3 naquele dia. Preste atenção nesses 3 para a gente concluir a nossa mensagem. Olha só. Naquele dia, farei a favor dela o quê? Aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. A ideia é o seguinte, olha, naquele dia que eu restaurar esse casamento, ela vai viver o shalom, a paz. Ela não vai viver mais em guerra. Ela não vai mais viver em vergonha, em conflitos. Ela vai ter paz comigo. Paz na criação. Versículo de número 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Um casamento que não vai ter divórcio. Desposar-te-ei comigo em justiça. Não vai haver injustiça. E em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Deus não vai desistir dessa noiva, o marido não vai desistir dessa noiva, mas ele vai purificar essa noiva. Essa noiva vai andar com ele em justiça e em verdade, porque ele vai garantir isso com o seu amor santo e amor santificador. Ele santifica o seu povo. Se somos povo de Deus, nós estamos sendo santificados por ele. Segundo naion, segundo naquele dia, versículo 21. Naquele dia, perdão, irmãos, eu pulei o 16 aqui, né? O 16 diz assim, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Versículo 17, da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. O Senhor vai tirar dela toda a infidelidade. O Senhor não vai aceitar o relacionamento aberto com Baal e os Baalins. Versículo de número 21, terceiro agora, naion, naquele dia, preste atenção para a gente concluir, naquele dia, eu serei obsequioso, a ideia, eu vou responder, diz o Senhor, obsequioso aos céus, responderei aos céus, e estes à terra obsequiosa ao trigo, a ideia de que a terra vai responder ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel.
eu vou dar uma resposta. Eu vou dar uma resposta aos céus, não como Baal, porque Baal não existe, Baal não dá resposta nenhuma. E os céus vão mandar a chuva que vocês precisam. A terra vai produzir o que vocês precisam, o vinho, o óleo, vocês vão ser fartos, vocês vão ser abençoadas, verdadeiramente felizes. E aí tem um joguinho de palavras no final. E estes a Jezreel. Jezreel, Deus semeia. E olha como é que começa o versículo 23. Como é que começa? Semearei Israel. Eu semearei e eu vou semear quem? A minha noiva. Eu vou cuidar bem dela. Eu vou regar o nosso relacionamento. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei de quem? De um dos seus filhos, da desfavorecida que a gente viu na semana passada. E a não meu povo, que é um dos filhos da prostituta, não meu povo, o que eu vou dizer para ela? Tu és o meu povo. E ela dirá o quê? Ela vai dizer, tu és o meu Deus. O seu amor é um amor santo e santificador. Igreja, para a gente concluir, você é noiva dele. Não queira viver em prostituições. Não queira viver uma vida afundada no pecado. Não procure outros amantes. Se você fizer isso, Deus não vai te abandonar. Ele não vai pedir uma carta de divórcio. Mas eu acho melhor você se render de imediato a esse amor tão grandioso. Porque senão, você vai chorar, você vai sofrer com os falsos amantes, que só vão tirar de você, que só vão te levar à angústia, à miséria, à pobreza. Eles não vão te vestir, na linguagem de Oséias, eles não vão te dar provisão nenhuma, você vai se afundar. E aí Deus, pela sua graça e amor, Ele vai lá no chiqueiro dos porcos e vai te tirar lá com a sua poderosa mão, e Ele vai te limpar todinha, para ser a igreja pura e santa dele. É isso que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 9 de Romanos, a respeito desse finalzinho, versículo 23. Romanos 9, Paulo cita o texto de Oséias e fala: e aquele que estava como uma prostituta, aquele que estava como não meu povo, ele se tornará meu povo. E ele vai responder, tu és o meu Deus. Porque ele vai perceber que não há outro Deus, que não há Baal, que não há Baalins, que não há nada que esse mundo possa oferecer, nenhum outro amante que seja tão bom, tão santo, tão puro, como esse marido de Oséias. Que Deus nos abençoe para que possamos desfrutar desse amor santo e santificador. Ele é um marido bom, ele é um marido fiel. Fiquemos com ele, nos contentemos com ele, descansemos nele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?